Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa, e o tema da aula de hoje é o que o Curupira faz? Nesta aula, você irá aprender o que é um verbo e o que significa dizer que um verbo é um núcleo da oração. Não perca essa aula! Saiba que aprender sobre verbos é muito importante, pois a partir disso é possível entender melhor como os textos são construídos. Mas antes de começar a aula, eu vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto de hoje. Professores, essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade reconhecer em textos o verbo como núcleo das orações. E tem como objetivos aprender sobre o folclore, entender sobre lenda, ouvir a lenda do Curupira, estudar sobre verbo, relembrar o que é frase e o que é oração. Estudante, não se esqueça de que agora você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Vejam esta imagem. Este é quem? É o Curupira. Você sabe quem é Curupira? Curupira é um personagem do nosso folclore brasileiro. Mas o que é folclore? Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. Você aí de casa já ouviu uma lenda? Hoje eu vou contar uma lenda para vocês, e é a lenda do Curupira. Você provavelmente já ouviu histórias misteriosas e até um pouco cheias de fantasias, de pessoas com um pouco mais de idade. E aí você pensou, será que isso é verdade? Talvez você já tenha se deparado com algumas lendas por aí. As lendas são narrativas, histórias que são transmitidas oralmente de geração para geração com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Por se tratar de uma tradição oral em que uma pessoa vai contando para outra pessoa, alguns acontecimentos dentro da lenda podem ser mudados. Por causa disso, a lenda pode ser contada de um jeito hoje e daqui a algum tempo ela acaba sendo contada de outro jeito. Essas mudanças no texto podem ser propositais, isto é, ter uma intenção, ou não. Então, pode acontecer da pessoa estar contando uma lenda e simplesmente esquecer de alguma parte da lenda. E aí, ela acaba mudando a lenda. Ou então, pode acontecer da pessoa querer mudar mesmo. E aí ela vai e faz essa mudança porque não gosta de alguma parte. Hoje eu irei contar para vocês uma lenda do folclore brasileiro. A lenda se chama Curupira, como eu disse. Eu aposto que você pelo menos já ouviu esse nome. O Curupira é um ser do folclore brasileiro conhecido como o guardião, o protetor das florestas. Ele seria o responsável por punir ou dar um castigo em quem entrasse na floresta e derrubasse as árvores ou matasse os animais dali. Agora, vamos à lenda. Segundo a lenda, o Curupira é um menino baixinho de cabelos vermelhos,
cuja característica principal são os pés virados para trás, veja aqui na imagem, que servem para enganar invasores que erram o caminho ao seguir suas pegadas nas florestas. Os indígenas acreditavam que o curupira aterrorizava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. Uma forma do curupira atormentar os caçadores é assobiar sem parar. Para fugir dele, é preciso dar um nó em um pedaço de cipó. Agora, achar o curupira por conta própria na floresta é quase impossível, já que seus pés, ao contrário, sempre enganam o caminho, sobre seu caminho. Perceba que essa lenda é um texto cheio de ações, é um texto cheio de verbos. Mas o que será que é um verbo? Vamos relembrar agora o que é um verbo? O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos de ação são aqueles que possuem significação própria e indicam ação, acontecimento, desejo. Veja um exemplo no texto que nós acabamos de ler. O curupira defende a floresta. Neste caso, defender é uma ação que o curupira faz. Agora, nós veremos o verbo de movimento. Os verbos de movimento expressam ações praticadas de propósito ou não. Um exemplo, o curupira vai até os caçadores. O verbo ir indica um movimento do curupira. Agora vamos para o próximo verbo. Verbo de fenômeno da natureza. Um fenômeno é tudo o que na natureza é momentâneo e sucede poucas vezes. Um exemplo que a gente pode ver aí no texto que a gente acabou de ler. Chove na natureza. Chove aqui expressa um fenômeno da própria natureza, isso não é um fenômeno humano. Veja novamente a lenda do curupira. Aqui podemos encontrar alguns verbos. Observe alguns deles, acompanhem aí. Temos o verbo servem, temos o verbo enganar, também temos o verbo acreditavam, aterrorizava, entravam, caçar e derrubar. Continuando o texto, ainda temos os verbos atormentar, assobiar, achar, enganam. Estes são alguns verbos que nós podemos aí encontrar neste texto. Entenderam o motivo dos verbos serem tão importantes? Os verbos são um núcleo da oração, ou seja, ele ocupa um lugar central na oração e organiza todo o texto. Bom, os textos são compostos por frases ou por orações. Mas você sabe a diferença entre frases e orações? Frase é qualquer enunciado linguístico que possui um sentido completo. Veja alguns exemplos de frases. A primeira, o curupira protege floresta. Essa é uma frase, pois possui sentido completo. Você consegue ler e entender bem o sentido, o que está sendo dito. Outro exemplo de frase. 2. Que curupira engraçado. Existe uma diferença entre as duas frases. A frase, o curupira protege floresta, contém um verbo, o verbo protege. Por isso é chamada de frase verbal. Já a segunda, que curupira engraçado, não possui verbo e por isso é chamada de frase nominal. No entanto, as duas possuem sentido completo. Isso quer dizer que a frase pode ter ou não um verbo, lembre-se. Pode ter ou não. Se tiver, é uma frase verbal e se não tiver, é uma frase nominal. O importante é que o sentido seja completo. Podemos então afirmar que uma frase verbal é aquela que contém verbo e uma frase nominal é aquela que não contém verbo.
Mas existe mais uma coisa importante que você precisa saber. Toda oração é uma frase verbal. Você se lembra o que é uma oração? Vou lembrar você. Oração é uma frase que apresenta um verbo. Um exemplo. O curupira protege a floresta. Temos uma oração, que também é uma frase, tem o verbo proteger ali. Mas qual a diferença entre oração e frase? Toda oração é uma frase verbal, mas uma frase nominal não é uma oração. Uma oração é uma frase verbal, pois as duas possuem verbos. Já uma frase nominal, como eu expliquei, não possui verbo. Então, não é uma oração. Resumindo, toda oração é uma frase verbal, mas uma frase verbal, uma frase nominal, não é uma oração. Vamos revisar agora o que aprendemos. Frase é qualquer enunciado linguístico que possui um sentido completo. Então, tanto a frase verbal quanto a frase nominal ali são frases. Porém, a frase verbal é aquela que contém um verbo e a frase nominal é aquela que não apresenta um verbo. E aí, gostou do que aprendeu na aula de hoje? Eu espero que sim. Agora chegou a hora de praticar. Mas antes disso, estudante, se ainda não marcou a presença na aula de hoje, aproveite este momento. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. E aí, já marcou? Agora sim, vamos às atividades. Atividade 1. As lendas são narrativas, histórias que são transmitidas oralmente, de geração para geração, como a gente aprendeu na aula de hoje, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Veja a imagem. Qual é o nome deste ser, deste personagem, que, segundo a lenda, é o protetor das florestas? Pense um pouquinho aí. E a resposta é curupira. Lembrou? Agora vamos para a próxima atividade. Veja a imagem e leia o texto abaixo. O curupira anda com os pés virados para trás. Esse é um texto que possui verbo? Se tiver, qual é o verbo? Vou dar um tempo para você pensar. E a resposta é sim, este é um texto que possui verbo. Mas qual é o verbo? É o verbo anda. O curupira anda com os pés virados para trás. Lembre-se de que verbo é uma palavra que indica movimento, ação, como nessa frase verbal aqui que nós acabamos de ver. Agora vamos para a questão 3. Atividade 3. O texto, como assim curupira? É uma frase ou uma oração? Pense um pouco. Se você respondeu que é uma frase, parabéns! Perceba que nós não temos verbos aqui. Então, é uma frase nominal. E aí, acertou quantas questões? Eu espero que tenha conseguido acertar todas. As atividades da aula acabaram agora, mas atenção, estudante, esta é a última chamada para a lista de presença, hein? E aí, já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença.
A aula de hoje está acabando, mas antes de terminar, vamos agora relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje você aprendeu sobre lendas do folclore brasileiro e viu a lenda do Curupira. Aprendeu como os verbos organizam um texto por serem núcleos da oração. Descobriu a diferença entre frase e oração. E viu que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Entendeu a diferença entre frase nominal, aquela que não tem verbo, e frase verbal, aquela que possui verbos. Também fez atividades e praticou o que aprendeu. Agora, que tal participar aqui das aulas da TV? Vou deixar um desafio para vocês aí de casa. Escreva em seu caderno um texto sobre o Curupira, identifique algumas orações, frases e verbos e tire uma foto. Agora você vai recontar a lenda do Curupira. Você já ouviu e agora você vai recontar com as suas palavras. E depois envie para nós por este QR Code que aparece aí na sua tela. Eu espero receber a sua história aí do Curupira, viu? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos! Tchau!